Olá, ratanabenses, tudo bem com vocês? Hoje nós temos notícias urgentes no mundo paralelo de Ratanabá. Eis que um hermano argentino, sim, argentino, daquele país lá do qual os bolsonaristas tanto falavam mal até agora, fez uma live mostrando o relatório de uma auditoria dos resultados das urnas em PowerPoint com uma cortina preta atrás, pouco insuspeito. Porém, um pequeno detalhe que eu não posso deixar de citar aqui é que se trata de um hermano que é amigo íntimo do filho do presidente. Esse tal hermano aí, chamado Cerimedo, é estrategista e consultor especializado em marketing digital e político. E eu fiquei me perguntando aqui, qual será dos filhos do Bolsonaro que mandou esse relatório pedindo ajuda ao capitão Cerimedo Auditorias de Marketing? Será que foi o Bananinha, gente? Porque eu lembrei aqui que eles se conheceram num curso lá nos Estados Unidos em 2010. Posto que foi curso de marketing de Ratanabá com o Steve Demon e o Olavo dos Baralhos, falecido aí, né? E ainda foi o Pablo Marçal que deve ter organizado tudo. E na realidade paralela do Bolsoverso, essas lives aí com a pseudo-auditoria desse argentino hyparam demais. Quase 500 mil de cabeça de cidadãos de bem assistiram essa live ao vivo, muitos até sentadinhos aí nas BRs, nas suas cadeirinhas e tendinhas no meio da estrada. Se o argentino falou que foi fraude, foi fraude. Foi fraude, o Alexandre Piroca Red de Moraes que prove o contrário, porque o ônus da prova não existe aqui em Ratanabá. Mais uma vez, senhor Alexandre de Moraes, o senhor é obrigado a dar satisfação ao povo brasileiro com provas robustas. Houve ou não fraude nessas eleições? Não importa se o próprio Cerimedo disse que ele mesmo colaborou com a eleição do mito em 2018, nem se ele encontrou com o velho amigo Eduardo Bolsonaro um pouquinho agora antes do segundo turno ali das eleições desse ano. Também não importa se a notícia que ia ter live desse boludo já estava correndo em grupo bolsonarista há mais de uma semana. Também não importa se ele é dono de um canal que chama Laderete a Diário. E muito menos importa que ele pretende colaborar aí com a campanha do Trump em 2024. E eu aposto que esse safado ainda vai fazer o quê? Usar o case do Bolsonaro no Media Kit que ele vai apresentar em PowerPoint lá pro Trump. E cá pra nós, se fosse o Lula que tivesse perdido a eleição e tivesse usando aí vídeo de um canal cubano chamado La Esquerda Diário pra provar que a eleição foi fraudada, com certeza os bolsonaristas iam metralhar a petralhada toda sem medo nenhum de serem felizes, Mas agora que eu gastei uns minutinhos aqui com o mensageiro, vamos avaliar a mensagem propriamente dita, desconsiderando essas intimidades toda aí do argentino com o clã bolsonarico. O dito cujo afirmou o seguinte, 1. Que foram encontradas anomalias nos resultados de urnas mais antigas, modelo 2015, 2013, 2011, 2009, que teriam registrado mais votos para o Lula. 2. Que o Lula teve 100% dos votos em algumas dessas urnas mais antigas. E 3. Que essas urnas mais antigas não são auditáveis, apenas as de 2020 são. E essa história aí, obviamente, deu um bafafá, Porque, como sempre, os lactentes do mito, de forma super orgânica e nada combinada, compartilharam juntinhos essa live do marqueteiro argentino no Twitter e também em outras redes sociais aí. E acabaram endossando mais ainda essa narrativa toda de fraude nas eleições, mesmo sem eles terem nenhuma prova realmente válida e concreta para tal afirmação. Muitos mitolhos aí tiveram até as contas bloqueadas nas redes sociais por terem espalhado essa live do argentino, como por exemplo o senhor Nicolas Ferreira, cujo Twitter agora só pode ser acessado com VPN porque aqui no Brasil a conta dele está bloqueada. Pra sorte de vocês, eu não consegui fechar nenhuma publi aqui de VPN a tempo pra encaixar nesse gancho, infelizmente, Mas eu prometo que na próxima eu não deixo passar. E uma certeza aqui que eu posso dar pra vocês é que esse compartilhamento sincronizado de desinformação aí não é nada orgânico. Por trás disso aí tem cerimedinhos, estrategistas especializados em desinformação, bolando planos infalíveis pra minar o processo democrático de forma intencional, eu diria. Assim como tá acontecendo lá nos Estados Unidos nessa era Trump. Aqui no Brasil tem vários papagaios do mito. Tem os jornalistas Constantino, Paulo Figueiredo, Zoe Martinez, lá da Jovem Pan. Tem os eleitos, a Carla Zambesta, o Nicolas Ferrado, que foi o deputado eleito com maior número de votos e tá duvidando das urnas, o que é muito estranho. Entre outros mama-mito aí autodeclarados. Obviamente que faz parte dessa estratégia deles também negar, dizendo que nada disso é combinado, que é tudo orgânico, natural e vegano. Mas tudo isso aí partindo do princípio que o movimento que tá na rua hoje é o responsável pelo Bolsonaro. E não é o Bolsonaro que é o responsável por essas pessoas estarem nas ruas. Coisa que se você não tiver com infestação de cisto seco muito grande no cérebro, você consegue sacar facinho. Ele só ganha na fraude o ano que vem. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso, mas o sistema
né? A fraude que existiu sim. Aí tem que apresentar provas. Se eu quiser. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Fora as diversas declarações que ele sempre faz aí diretamente para a base de apoiadores dele, dizendo que ele está pela vontade do povo e que o povo que decide. Só que o povo aqui são os dele, né, gente? Igual a liberdade aqui, ó, que essa vovozinha pede. Bom dia a todos. Nunca pensei que eu fosse repetir na minha vida o que aconteceu em 64. Eu fui uma das pessoas que saiu às ruas para pedir a nossa liberdade. Estou voltando de novo, agora com 82 anos. Então, vamos em frente. A gente conseguiu e vamos conseguir de novo. A nossa liberdade, que ela diz ali no caso, é a liberdade deles. Sempre que eles pedem intervenção militar, é na verdade eles pedindo prisão, tortura e morte de opositores, que no caso são todos que não pensam como eles. Mas essa ideia aí de que o público tá por trás do mito e não o mito que tá por trás do público não cola não. E o mais triste disso tudo é que nem 1.500 horas de live, 3.000 auditorias, 1 bilhão de lacres, 5 bilhões de selos e nem mesmo o próprio Jesus Cristo vão convencer alguém que acredita que aquele tribunal de Haia, presidido pela Stephanie Germanotta, vai intervir pelo mito e pela democracia aqui no Brasil. E essa história toda de questionar as urnas e os resultados delas, mesmo sem as devidas provas para fazer isso, é só papinho, e é o mesmo papinho que rolou lá nos Estados Unidos. E lá nem sequer tem urna eletrônica. Se o voto fosse filmado e com áudio, com certeza eles acusariam de deepfake e de fraude também. Ou seja, não importa o método. Se o resultado foi contrário do que eles querem, é fraude. Vocês que provem o contrário. 1000 vezes, né? Essa é a lógica. Mas agora, vamos tentar dar uma olhadinha aqui nesses argumentos do boludo destemido para ter feito tais declarações tão ousadas, né? O primeiro era que as anomalias que ele diz ter encontrado ali no resultado das urnas que estavam dando mais votos para o Lula. E como é que ele tenta provar isso? Através de embasamento matemático, de fórmulas, números? Não, fazendo desenho no PowerPoint. Ele simplesmente pegou os slides, fez um risco, um círculo, não fez nenhum embasamento matemático, nenhuma formulazinha, nada, e nem precisa também, né, para esse público que ele quer ganhar. Mas eu sinto em informar vocês que não houve disparidade e que essas curvas apontadas ali nos comparativos paraguaios foram desenhadas à mão. Não é nada técnico, é tipo, vou provar cientificamente do nosso amigo Emuxo lá, né, que pra surpresa de ninguém, também acreditou nessa live do boludo. Eu não consigo ver uma explicação que não seja fraude. Se eu quiser, eu posso dizer aí que esses desenhos explicam o risco de câncer de mama em mulheres acima de 50 anos de maneira irrefutável. E esse já é um problema grande o suficiente para descredibilizar essa auditoria aí. Mas não para por aí. Em vários slides não tem como conferir os números direito, não tem nem os malditos rabiscos de quinta série ali para te orientar. Isso ali que ele chama de trava, que é mais visível nos resultados das urnas antigas, na verdade é o seguinte: por regra, cada urna tem no máximo 400 votantes e no mínimo 50. E o que foi chamado de trava ali no gráfico é meramente o resultado normal que se esperaria quando se tem cortes com um número máximo de votantes. Então, resumidamente, a trava na verdade é meramente o resultado esperado. E para piorar, o argentino comparou as pequenas cidades que receberam urnas novas com as que não receberam em um mesmo estado. Só que são cidades diferentes, com comportamento de voto diferente. E ele quer colocar ali o problema nas urnas. Só que o problema tá onde? Na comparação que ele tá fazendo. E tem mais, ó. Alguns desses gráficos desse tal relatório são falsos. Outros foram manipulados, distorcidos na hora de fazer as comparações. Ou seja, tá tudo feito à moda caralho. Agora vamos aqui ao segundo ponto do nosso hermano, onde ele diz que o Lula teve 100% dos votos em algumas urnas antigas e que isso seria praticamente impossível de acontecer. Mas agora pensem comigo, né? Se um evento é praticamente impossível de acontecer e para acontecer ele tem que ser fruto de fraude, ele não poderia ter acontecido também com o outro lado, né? Com outro candidato, certo? Mas pois então, em 4 sessões nós tivemos todos os votos pro Bolsonaro? E não aconteceu só isso, como também aconteceu de 2 urnas também terem resultados antagônicos numa só cidade. Em uma, o Lula teve todos os votos válidos do segundo turno e na outra 100% foram pro Bolsonaro. Isso rolou lá em Charrua, no noroeste do Rio Grande do Sul, o que já faz cair por terra toda essa impossibilidade de ocorrer isso. Mas vamos além aqui. Das 143 urnas com 0 votos para o Bolsonaro, pelo menos 40 delas são em áreas indígenas, 18 em áreas quilombolas, 12 em presídios, e digamos que nesses lugares aí não é muito de se surpreender que o Bolsonaro tenha tido 0 votos, né? O afrodescendente
mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Ainda mais que essas sessões aí são muito pequenas se a gente considerar com as quase 500 mil sessões eleitorais que tem no Brasil e no exterior. E essas 143 urnas aí em que o Lula ganhou todos os votos válidos, daria no máximo 0,03% do total de sessões. Se a gente pegar todas essas 147 sessões, onde um dos dois candidatos teve 0 votos, somando todos dá 17.166 votos totais, incluindo brancos e nulos. Ou seja, é algo que não afetaria o resultado das eleições como esse argentino quer colocar, já que teve mais de 2 milhões de votos de diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Além do que, se a gente quiser analisar, pegando como exemplo a cidade de Tamboril, lá no Ceará, em 2018 o Bolsonaro teve 0 votos. Em 2022 ele repetiu essa façanha. E essa tendência aí de manter essa rejeição ao mito também rolou em muitos outros locais. Isso que não era nem o Lula que estava concorrendo com o mito em 2018, era o Haddad. Em 2022 agora, com o Lula concorrendo, era esperado que seguisse mais ou menos essa tendência de votos de 2018. Porém, não seguiu por completo. Na verdade, diminuiu até. Em 2018, mais ou menos 300 urnas foram 100% pro Haddad aí. E agora, em 2022, são apenas 143 pro Lula. Um outro exemplo seria a sessão 158 em Confresa. Das 401 pessoas que votaram lá, que estavam aptas, 384 compareceram. Apenas um eleitor votou nulo, enquanto os outros todos escolheram um candidato do PT. E com esse bafafá todo, por se tratar de uma área indígena, os integrantes dessa aldeia urubu, do povo Tapirapé, criticaram essa alegação de que a fraude estava rolando porque tinha 0 votos lá na urna da sessão deles. E agora vamos aqui ao último ponto do argentino, que era que essas antigas urnas não são auditáveis, o que é simplesmente falso. É só entrar no site do TSE, que lá tem documentos de todas as auditorias realizadas por eles mesmos, tem live dessas auditorias, tem inclusive os resultados dos eventos que o TSE promove todo ano de eleição ali, um pouquinho antes, para o público testar falhas no software e no hardware das bichinhas. Então tá tudinho lá. Ah, então você quer dizer que a urna é 100% segura, Yasmin, não pode questionar nada? Não, eu tô dizendo que o argentino Cerimedo não apresentou qualquer evidência suficiente para levantar a suspeita. E ele, junto com os bolsonaristas, sabem muito bem disso. Toda essa encenação de análise foi estratégica para enganar a trouxa que quer ser enganado, porque para começo de conversa, é só vocês olharem esses PowerPoint do argentino ali que dá pra ver que algo errado não tá certo. Até na própria live que o cara fez, a forma com que ele fala é calculadinha para enganar. A gente já viu frase bem parecida com as dele aqui no canal, né? Vários especialistas analisaram, uma equipe do mundo todo e blá 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 blá. Tudo pra ganhar tempo e pra alongar mais esse delírio e histeria coletiva. Eu quero ver quem que tem coragem de encostar ali e queimar o próprio carro. Aquilo ali é a única coisa que eu tinha pra trabalhar. Só que eu sou homem! E essa ideia toda de que o Lula fraudou as urnas não faz muito sentido se a gente considerar que ele elegeu bem menos candidatos. Por que ele ia deixar o Haddad perder em um dos estados mais importantes do Brasil? Por que ele ia deixar o Freixo de fora? Por que ele não impediu o Nicolas, a Zambetta, o Moro, o Mourão de se eleger? Soa meio estranho, né? Não faz sentido economizar na hora de contratar o hacker. Só teve verba pro pacote da presidência, por acaso? Mas eu acho que de agora em diante, sempre que desmentirem uma mentira, eles vão inventar outra seguidinha. Teve o caso das rádios na semana das eleições, no segundo turno. Depois teve as alegações de censura, depois que o Lula teve um AVC, por isso ele não estava aparecendo na mídia. E na verdade quem estava bichado era o Bolsonaro, o que torna impossível de debater com as pessoas que acham que a pandemia é fraude, vacina é fraude, eleição é fraude, Sérgio Moro é imparcial, Alexandre de Moraes parcial, a mídia também é fraude. Mas, lá naquele grupinho de zap, eles acreditam, Mesmo que eles já tenham caído 10 vezes na fake news do Xandão já ter sido preso. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Mas é isso aí, eu espero muito que o TSE não fique perdendo tempo em desmentir cortina de fumaça criada por maluco e foque nos diversos crimes eleitorais realmente cometidos pelo Bolsonaro durante essa campanha dele, que foram excessivamente documentadas e divulgadas. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.